não ter nunca feito uma redação em inglês, é um impeditivo para quem precisa fazer o TOEFL IBT? Na verdade, não é. Porque o que acontece? Quando a gente está falando do TOEFL IBT, a gente está falando de duas redações. Então, a gente tem a seção do Writing, que ela vai ter duas redações. A gente tem a primeira redação, que é o que a gente chama de redação integrada. O que é essa redação integrada? É uma redação que vai mesclar habilidades. Então, a gente tem uma redação que vai ter um texto, a gente vai ler sobre um texto. Então, vamos supor, um texto sobre dinossauro. E aí vai falar alguma coisa sobre os dinossauros. E aí o texto some da tela e a gente vai ouvir um áudio, uma aula, sobre aquele mesmo tema. Depois que esse áudio termina, você tem que produzir a sua redação. E aí, eu não vou nem falar assim, produzir a redação, não é nem ideal produzir, porque você não vai desenvolver um conteúdo próprio. O que você vai fazer é uma repetição de conteúdo. Então, quando a gente está falando dessa primeira redação, a gente está falando de outras habilidades, que são ouvir e entender bem e fazer boas anotações. Porque você vai pegar o conteúdo e você vai digitar. As suas anotações, você vai digitar. Então, você só vai repetir. Então, você não precisa produzir uma coisa própria, né? Você vai repetir aquele conteúdo que foi entregue sem... Você não precisa botar suas próprias palavras. Faz uma edição personalizada. Você não precisa botar suas próprias palavras, você não precisa chegar a conclusão nenhuma, você não precisa repetição de conteúdo. E isso, então, é metade da pontuação da sua sessão do writing. Aí, o que você precisa ter praticado escrever na sua vida para fazer essa redação? Nada. Quando a gente vai falar da sessão da segunda redação, a gente tem uma redação independente, que é uma redação que é baseada na sua opinião. Por exemplo, você acha que no futuro, daqui a 20 anos, vão existir menos carros nas ruas? Aí você tem que dizer se você concorda ou se você discorda. Então, a gente tem uns temas que são relativamente fáceis, porque são coisas que a gente, né, ou se debate muito, ou se fala muito, são coisas assim, mais da rotina, né? Não são coisas como energia nuclear, não, são coisas mais assim, tranquilas. Aí é para fazer a pessoa entrar em pânico, né? Não precisa entrar em pânico com um tópico da redação, porque são coisas assim. Você acha que a pessoa deve tomar uma decisão importante sozinha? Então, uma coisa que a gente tem uma certa opinião sobre isso, né? Para nossa vida mesmo. Quando a gente tomou uma decisão importante, a gente consultou alguém, a gente achou besteira ter consultado alguém, a gente achou que era melhor fazer sozinho. Então, os temas são relativamente tranquilos. E aí a gente fala um pouco sobre, assim, a chave para essa redação é o desenvolvimento de histórias, que são os exemplos que vão ilustrar a sua razão. Então, aqui o candidato tem muito domínio do conteúdo que ele entrega. Ele que escolhe qual é a razão. Qual é a razão? Por que você acha que uma pessoa não deve tomar uma decisão importante sozinha? Porque ela pode se beneficiar da experiência de outras pessoas. Então, tá bom. Então, você vai ali, vai explicar, né, como é que ela vai se beneficiar disso. E aí você vai contar uma história que vai ilustrar isso. Então, a maior parte do seu parágrafo é, na verdade, uma história. Aí você vai contar. Pode ser uma história, claro, inventada, né? Uma coisa que você viu numa novela e tal, não importa. Mas aí você vai falar isso. Vamos supor, a minha prima, fulana, recebeu uma proposta de trabalho, e aí ela resolveu conversar com não sei quem, não sei o que lá, e foi muito bom, porque se ela não tivesse conversado, ela não teria aceitado. E aí você vai desenvolver aquele conteúdo a partir disso. Então, é um conteúdo que você tem muito controle, você tem muito domínio disso. Então, a gente tem uma redação, a primeira, em que você só vai repetir conteúdo. E a gente tem uma segunda redação, onde você escreve de acordo com as suas habilidades, né? Então, você vai escrever, você tem domínio da história, você tem domínio, né? Vamos supor, você quer escrever que ela recebeu uma oportunidade para trabalhar numa casa lotérica. Você não sabe falar casa lotérica? Você fala casa lotérica no banco, num mercado, numa loja. Porque você tem o total controle daquilo que você está entregando. Sim. Então, para isso, é uma coisa que a pessoa não precisa ter tido anos de estudo em escrita, ter escrito teses, ter produzido. Ela não precisa. Ela precisa entender o que ela tem que entregar, como é que ela tem que organizar, quais são os elementos que ela tem que incluir ali, para que ela dizer que depois disso é muito fácil.